21. Quem achou, diga glória a Deus. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E este, vendo, prostrou-se aos seus pés. E insistentemente, lhe suplicou: minha filhinha, está à morte, está à beira da morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Repita: venha, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e sobreviva. Jesus foi com ele. Diga glória a Deus. Igreja, nós entendemos aqui que uma atitude pode mudar um futuro. Uma atitude pode mudar a situação. Uma atitude somente uma atitude. Esse homem, ao redor dele, em volta dele, tem pessoas que conhecem o status que ele tem. Conhece o cargo que ele possui. Conhece a vida que ele tem. Ele não é qualquer pessoa. Ele é um chefe. Em outras traduções, vai dizer ele é o líder. Em outras traduções, vai estar um homem de renome. Um homem importante. Esse Jairo, por que a Bíblia faz questão de descrever o seu posicionamento? Quem é ele em si? Porque muitas das vezes, meu amado, as pessoas que obtêm alguma coisa nesse mundo, às vezes elas se acham demais. Elas se acham mais importante do que as demais. Elas se acham melhor do que as demais. Às vezes a pessoa, às vezes ela só por possuir, às vezes uma carteirinha, às vezes um certificado, é o suficiente para ela achar que é o dono de tudo, que é maior do que tudo, que é melhor do que tudo. E para Deus, tudo isso não passa de esterco. Não passa de merda para Deus. Porque Deus não está preocupado com o que você possui nessa vida, mas sim o que você está juntando para a vida eterna. É tanto que ele manda eu ajuntar tesouro no Banco Brasil, no Bradesco, não. Ele manda eu ajuntar onde? Nos céus. Às vezes a minha conta na terra está grande, está cheia, mas como é que está a minha conta no céu? Como é que está a minha vida diante de quem? Às vezes eu tenho muitos amigos, sabe por quê? Porque eu faço sempre o que agrada a eles. Mas no momento que eu me posicionar e começar a viver o que a palavra de Deus manda eu viver, às vezes eu não quero, sabe por quê? Porque eu não estou disposto a perder essa amizade. Essa amizade, ela satisfaz o meu ego, satisfaz a minha alma. E eu não posso viver pelo meu ego ou pela minha alma. Eu tenho que viver pelo Espírito. Viver pelo Espírito é dizer não à sua vontade, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Então Jairo, ele teve que tomar um posicionamento na vida dele, porque a filha dele está à beira da morte. A filha dele foi o motivo dele ir até Jesus. Irmãos, entenda uma coisa, meu Deus do céu, Jesus. A filha dele foi o motivo dele ir até Jesus. Você está entendendo, irmãos? Às vezes Deus permite coisa na nossa vida só para a gente chegar até Ele. Oh, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Nós não queremos isso para poder ir até o Senhor, não, Pai. Nós não precisamos disso, não, Senhor. Às vezes aquele homem viu tantas vezes as mensagens de Jesus, mas ele nunca se importou. Às vezes aquele homem ouviu tanto falar de Jesus, mas ele nunca se importou. Então, olha a que ponto Deus permitiu chegar para ele se importar. Às vezes, meu amado, tem gente que vai buscar Deus quando já está lá no fundo do poço. Às vezes tem gente que vai buscar Deus quando já não aguenta mais. Às vezes tem gente que vai buscar Deus como aquele filho pródigo que vai embora, gasta tudo o dinheiro e quando está prestes a comer lavagem de porco, aí é onde pensa em voltar para a casa do pai. E Deus não quer isso de mim e muito menos de você. Deus não quer que a gente vá a Ele só quando nós já chegamos no limite, quando nós já não aguentamos mais sofrer. É mais fácil, é melhor nós irmos em adoração. É melhor nós irmos quando nós estamos verdadeiramente gratos a Deus. É mais fácil nós chegar para agradecer do que para pedir. Você vê que para Jairo pedir, ele teve que atravessar uma multidão. Para Jairo pedir, ele teve que atravessar muitas coisas ali. Ele teve que enfrentar muitos olhares ali. Mas talvez se ele fosse ali para agradecer, talvez seria mais fácil, porque ele ia entrar no meio da multidão para adorar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E a Bíblia relata, meus amados, no versículo 1, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele uma grande multidão.
e ele estava junto ao mar. Então você vê que Jesus não estava só naquele local. Havia uma grande multidão que estava ali com Jesus. Sabe por quê, meus amados? Porque estar com Jesus é o melhor lugar de se estar. Eu vejo dentro do texto sagrado que as pessoas, para estar com Jesus, elas não importavam o lugar. Às vezes era num deserto. Às vezes estava longe dos locais de venda, de comércio, mas aquelas pessoas iam até lá para encontrar Jesus. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que às vezes tem pessoas que querem ambientes agradáveis para poder estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus eu não preciso de conforto, eu só preciso de fé. Eu não posso olhar para o ambiente, eu tenho que olhar para Jesus que está no ambiente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. E eis que lhe chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo, prostou os seus pés. Fala a pessoa do teu lado, faz assim: existe uma necessidade de prostração. Aquele cego se humilhou, aquele leproso se humilhou, Ana se humilhou. E quantos são aqueles que acham que não devem se humilhar diante de Deus? A Bíblia diz: não rasgue as vossas vestes, mas sim o vosso quê? Coração. Às vezes o que está acontecendo é muita gente que... Às vezes é mais fácil, Mário, você chegar para a pessoa e falar assim: ó, você vai mudar suas vestes. Às vezes é mais fácil chegar para a pessoa nisso e falar assim: você vai sacrificar algo no altar, do que a pessoa falar para a pessoa: você vai se humilhar. Sabe por quê? Porque se humilhar não é para qualquer um. Quando você se humilha, você está reconhecendo a grandeza de Deus e a sua insignificância diante de Deus. Então, o que o inimigo coloca em nós sempre é o ego de não querer se humilhar diante de Deus. Às vezes tem gente que Deus olha para ela e fala assim: você precisa nascer de novo. Sabe por quê? Porque você está com o manto do orgulho. O que é o manto do orgulho? É aquela pessoa tão orgulhosa que está igual na mão: eu não vou tomar banho nessas águas. São pessoas que não se permitem ser tratadas, ser cuidadas ou ser curadas. São pessoas que ainda carregam em si um ego muito grande. E a primeira coisa que Jesus vai falar para mim e para você é o quê? É para nós quebrantar o nosso coração diante dele. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, eu vou ouvir do céu e vou sarar a terra. Eu vou sarar a sua terra. Às vezes o que está acontecendo, você sabe o que é, meu amado? É que a gente não quer se humilhar diante de Deus. A gente se acha muito bom para se humilhar diante do Senhor. E Deus fala: se você não se humilhar diante de mim, como é que eu posso me derramar sobre a tua vida? Eu tenho que me humilhar diante de Deus. Eu tenho que se humilhar diante do Senhor. Eu tenho que buscar. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr atrás dele. Eu tenho que me lançar aos pés dele. Eu tenho que me derramar diante dele. Eu tenho que me sacrificar para ele. Quando eu faço isso, aí Deus olha para mim e vê que eu verdadeiramente estou determinado a ter uma aliança com ele. Sabe como é que Abraão se colocava diante de Deus? Ele falava assim: Senhor, eu que sou pó e cinza. Eu que sou insignificante. Então Abraão, ele se humilhava diante de Deus. Davi dizia assim: Senhor, examina-me, eu que sou pecador, eu sou falho. Davi reconhecia a sua insignificância. Todos os homens e mulheres de Deus reconheceram a sua insignificância diante de Deus. Deus sabe que nós somos pecadores, Deus sabe que nós somos falhos, mas uma coisa que Deus quer de nós é o quê? É que nós se arrependa. E a forma de nós expressarmos arrependimento é se humilhando. É se humilhar. Pastor, eu quero me humilhar diante de Deus. Então se prepara, porque chegou a hora de Deus também te exaltar. Porque os humilhados serão o quê? Exaltados. Aquele homem chama a atenção. Sabe por que aquele homem chama a atenção? Dona Rosa, imagina, você está passando ali, está todo mundo te abraçando, todo mundo te tocando, mas quando você pensa que não, tem alguém que está de joelho aos seus pés. Foi isso que Jesus viu. Jesus viu uma multidão que estava fluindo a ele, uma multidão que estava assim: ó, me cura, uma multidão que... Porque é assim, vamos ser realistas. E até Jesus o quê? Os coxos, os cegos, todas as pessoas com problema. Mas as pessoas iam com problema e queriam tocar em Jesus, abraçar Jesus. Mas teve alguém que no meio da multidão fez algo que a multidão não fez. Sabe o quê? Se prostrou. E uma das coisas que chama a atenção de Deus é o derramar, é o se humilhar. Isso a igreja tem que ter isso no seu coração. A igreja tem que falar: Senhor, essa noite vai ser a noite da humilhação na tua presença. Aquele leproso se humilhou aos pés de Jesus. Todos que se humilharam, os anjos no céu ficam se humilhando diante de Deus. Santo, 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 santo. A terra está cheia da tua glória. Santo, santo. Deus quer ser adorado. Ei, e uma coisa, sabe o que acontece? Quando você não adora a Deus, o diabo recebe essa adoração.
Sabe por quê? Porque o diabo que quer que você seja orgulhoso. O diabo que quer que você seja ambicioso. O diabo que quer que você seja uma pessoa, sabe, que tenha mágoa. É o diabo que quer que você se sente o dono da cocada azul. É o diabo que quer isso. É o diabo que quer isso. O diabo que quer que você se sinta melhor do que todo mundo. É o diabo que quer. É tanto que ele veio somente para matar, roubar e destruir. Ele chega para Jesus e fala: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar esse reino. O diabo não se limita em dar algo para quem adora ele. Só que é o seguinte, o diabo, na verdade, ele ilude, ele é enganador, ele é mentiroso, ele não dá nada para ninguém. Mas uma coisa é certa, quando você abre o seu coração e fala: Senhor, eu estou abrindo mão dessa coisa que eu gosto muito, só para dizer o quanto o Senhor é importante, mais importante do que isso aqui, pode ter certeza que vai chamar a atenção de Deus na tua vida. Pode ter certeza. Abraão, ele quando veio o Isaac, quando chegou Isaac nos braços de Abraão, Abraão tirou os olhos de Deus e começou a olhar para quem? Para Isaac. Aí Deus falou: Abraão, pega teu filho. Aí Abraão ficou assim pensativo. Mas Abraão mostrou que Deus está acima de qualquer coisa. Como é que está a posição de Deus na sua vida? Está embaixo, está no meio ou está acima de tudo? Se Deus for para examinar você, como é que Deus, que posição que ele vai se encontrar na tua vida? Uma posição inferior, média ou superior a tudo? Quem é Deus na sua vida? Qual é a posição que Deus está ocupando no seu coração? A principal, a média ou a inferior de todas? Deus tem sido o primeiro ou Deus tem sido o último na tua vida? Quem é Deus para você? Porque se Deus for o primeiro, então quem vai mandar é Ele. Se Deus é o único, quem vai conduzir Ele, quem vai direcionar Ele, quem vai guiar Ele, quem vai guardar Ele, quem vai operar Ele, quem vai libertar Ele, quem vai salvar Ele. Deus, Ele não aceita dividir a glória dele com... Então o coração seu, esse coração seu, ele tem que estar o quê? Tem que estar alinhado com Deus. O seu coração, a sua mente, isso tem que estar direcionado por Deus. O seu coração tem que ser ocupado por Deus. Deus, ele bate. E se alguém entra, ele não entra para passar uma pernoite. Ele não vai ficar só uma noite. Ele quer fazer o quê? Fala para a pessoa, assim, Deus quer fazer morada no seu coração. Então, se você abrir o coração, se você abrir a sua alma para Deus, Deus vai habitar dentro de você. E haverá uma diferença. Haverá uma diferença. É tanto que ele vai falar para Jairo, no versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomoda o mestre. Você observa que tem pessoas, meu amado, que elas têm prazer de invadir o seu espaço só para dar para você o quê? Uma palavra negativa. As pessoas não se limitam para falar para você: e aí, conseguiu? Só para esperar você dizer: não consegui. E aí, como é que você está? As pessoas esperam, o comum delas é ver o sofrimento das demais. Quem está entendendo? É natural a pessoa chegar e falar: bom dia. Para mim não está bom. Imagino, porque não está fácil. É normal as pessoas murmurarem, é normal as pessoas reclamar. Só que nós temos que entender o quê? Que nós somos ungidos, nós somos nascidos de Deus. E aquele que é nascido de Deus vence o mal. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Então, quando nós temos essa fé, quando nós temos essa visão, pode ter certeza, meu amado, que nós vamos vencer. Então, Jairo, ele ouve. Por que você está incomodando o mestre? Você vê, tem pessoas que vão se incomodar com a atitude que você vai tomar para agradar a Deus. Aquelas pessoas não respeitou nem a posição que ele ocupava. Ele era chefe. Como é que você pode chegar para o teu chefe e falar: ei, o que você está caçando aí? Você vê que quanto mais você se aproxima de Deus, vem os levantes de onde você menos espera. Vem levante de onde você menos espera, só para tentar te colocar para baixo. Aleluia, Jesus. Aí continuando, diz assim, ó. Aleluia. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Você vê, Jesus sem acudir o quê? Sem atentar para quê? Sem dar ouvido a quê? Sem se importar com o quê? Com tais palavras. E Jesus, tendo ouvido as palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê o quê? E Jesus tendo ouvido, Jesus ouve palavra positiva e palavra negativa. Só que o que vai fazer a diferença na vida de alguém é a positiva, a negativa não vai mudar. As pessoas elas podem chegar para você e falar: seu casamento não tem mais jeito, mas está de você dar ouvido a essas palavras ou ouvir a palavra de Deus. Jairo, ele está na fé. Por quê? Porque a fé fez ele chegar até Jesus. Só que no decorrer da ida para casa, aonde ele precisa da vitória, chegou alguém para falar para ele: por que você ainda incomoda o mestre? Vai ter pessoas, meu amado, que na sua caminhada da fé vai se importar com a sua fé. Vai se incomodar com a tua atitude. Agora é você que vai definir o que você quer para a tua vida.
É você que vai decidir se você crê o ponto de descansar em Deus e esperar em Deus, ou você vai ser aquela pessoa que vai ficar se importando com o que você vai ouvir na caminhada até Jesus. Pastor, se Jesus está comigo, 1000 vai cair do meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Pastor, Jesus está comigo, então eu não preciso mais ficar dando ouvido a essas palavras que saem por aí. Porque tem pessoas que estão com Jesus, mas elas às vezes ficam que nem Pedro, olhando para as ventanias. E quando ela fica olhando para as ventanias, o que acontece? Ela se afunda na fé. Se afunda. E uma pessoa que está afundada na fé, se ela não for humilde, ela se afunda mais ainda. Porque Pedro, quando se afundou, ali demonstrou que Pedro necessitava de humildade. Você sabe o que ele fez? Ajuda-me, me ajuda-me, Senhor. E quando ele pede ajuda, por que Jesus não foi lá e socorreu ele sem ele pedir ajuda? Por que Jesus não socorreu ele antes dele pedir? Porque Jesus já sabia das fraquezas, sim ou não? Jesus sabe das fraquezas, sim ou não? Mas por que Jesus não ajudou ele antes dele pedir? Por que Jesus não curou as pessoas antes de pedir? Por que Jesus não foi no lugar onde as pessoas estão sofrendo e não curou ela antes delas ir até ele? Sabe por quê? Porque Jesus não pode ir contra a sua palavra. É tanto que quando ele vai até João Batista falou, eu que careço de ser batizado por ti, e o Senhor que vem para mim te batizar. Jesus falou, assim tem que acontecer para que se cumpra toda a lei. Quem está entendendo? Vai ter coisa na minha e na tua vida que a vitória está pronta. O pacote já está fechado. Já está tudo do jeito. Só que Deus só está esperando um start nosso. Só está esperando uma atitude nossa. Só uma atitude. Você vê, Jário, ele poderia deixar a bênção dele passar. Mas não. Você vê como é que Deus nos ensina em cada... Talvez você já ouviu essa mensagem milhares de vezes. Mas o que eu quero dizer para você, talvez é o que você precisa ouvir aqui hoje. É para dizer para você que não importa a multidão. Não importa a situação. Se você crê que Jesus é o teu Salvador, que Jesus é o que você está falando, que nem Jairo, vem, Senhor, e põe a mão sobre ela, para que ela seja salva, para que ela viva. Se você crê que de Jesus vem a tua salvação, vem a tua vida, então não importa o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, Jesus vai entrar na sua casa. Você é a única pessoa que pode impedir Jesus de entrar no seu lar e mudar a sua situação. Crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Em outras palavras, ele não aceitou que outras pessoas andassem com ele, estassem com ele naquele momento. Mas permitiu somente. Então permitiu que alguém o seguisse. E não permitiu que alguém o seguisse. A não ser Pedro, Tiago e que mais? E o irmão de Tiago. Quantas pessoas? Pedro, Tiago, João e o irmão de Tiago. 4 pessoas. Fala para a pessoa, você tem que aprender a saber que nem todo mundo deve andar contigo em momentos como esse. Se ela não foi, eu não vou. Vai. Tiago e o irmão de Tiago, obrigado. É isso mesmo. Obrigado, gente, pela correção aí, tá? Então são 3 pessoas, não 4. O que nós entendemos, gente? Que Pedro, Tiago e João são pessoas que estão prontas para entrar em qualquer lugar com Jesus. São pessoas que não vão atrapalhar o agir de Deus. São pessoas que vão estar na mesma visão. Quando Jesus falar, vai acontecer, elas vão falar, vai acontecer. A Bíblia diz que se tiver 2 ou mais pessoas em concordância na terra, haverá concordância aonde? Mas imagina você andando com pessoas que não estão na mesma fé que você. E o que acontece é você querendo colocar todo mundo na feijoada. Isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que saber trilhar ou afiltar até mesmo as suas companhias, meu amado. Aprenda a afiltar. Fala, infelizmente eu não vou poder estar. Você vai ver que a sua vida vai mudar quando você aprender a usar o não. Você talvez só aprendeu a usar o sim, o posso. Às vezes você usou o sim quando você queria que usar o quê? O não. Talvez você aceitou quando você deveria negar. Sabe por quê? Porque você acha que a vida é só agradar. E nem Deus está sempre para agradar. Às vezes Deus vai fazer aquilo que você nunca esperava que Ele ia fazer. Aí você fala, mas Deus, e Deus fala, é pro teu bem. É pro teu bem. Você tem que aprender a falar assim pro seu corpo. Quem manda não é eu nem você. É o Espírito de Deus que manda em nós, tá? Então, Ele não permitiu que alguém fosse, a não ser esses 3 aí. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço. Você vê que, às vezes, meu amado, você vai estar com a multidão, como Jesus estava, porque a Bíblia relata isso, havia uma grande multidão,
mas você vai ter que se dispersar dessas multidões. Fala para a pessoa que está lá, você vai ter que aprender a dar tchau para as multidões. Aleluia, Jesus. Sim, sim. Às vezes, meu irmão, para acontecer coisa grande na tua vida, não precisa de multidão, não. Só precisa das pessoas certas. Amém? É nós que temos uma mente diferente do propósito de Deus. Deus não precisa, por exemplo, Deus poderia escolher os capacitados da época para ajudar Noé na construção da arca. Mas não, ele fez com que Noé preparasse aqueles que ele já tinha. Noé poderia pegar os de fora, falar, não, eu vou atrás de um carpinteiro, vou atrás de alguém que saiba fazer isso aqui melhor do que eu. Mas não, Deus falou, é a sua família. A mulher dele aprendeu a martelar, o filho dele aprendeu a carregar uma madeira e juntou e fez aquela grande construção. Sabe por quê? Porque se Deus está contigo, meu amado, é isso que importa. Se Deus está contigo, é o mais importante, é o fundamento, é Deus. Se Deus está contigo, pronto, já deu tudo certo. Você não precisa de mais nada, você só precisa de Deus na tua vida. Pastor, mas eu não tenho equipamento. Você tem Deus, Deus vai suprir. Deus vai prover, Deus é o provedor. Pastor, mas eu não tenho cordeiro. Deus vai prover para si o cordeiro. Pastor, eu não tenho condição. Deus vai prover a condição. Pastor, eu não sei a capacitação. Deus vai prover a capacitação. Deus vai prover. Você só precisa de fazer o que Deus está mandando. Obedecer a sua voz. Ele falou para Jário, ele tratou com Jário. Você crê? Crê somente. Jário só precisa de uma coisa para um milagre chegar na vida dele. Só crer. E às vezes nós queremos tanta coisa. Queremos confirmação. Ah, mas Deus não confirmou. Ah, mas Deus não revelou. Ah, mas Deus não mostrou. Eu não preciso disso. Eu só preciso de crer somente. Às vezes você fala assim, meu, esse culto eu não senti. Mas talvez foi o culto que Deus mais falou contigo. Você só não aceitou. Sabe por quê? Porque você está acostumado a viver uma vida do que te agrada. E nem sempre Deus vai fazer o que agrada a você. Às vezes o que Deus tem para ti, às vezes o que Deus está entregando para você é o que você não passava na sua mente, mas é o que vai resolver a sua vida. Por isso que o meu justo vive pela fé. E a fé é esperança, a fé é dependência, a fé é confiança. Amém? Diga glória a Deus. Aleluia, Jesus. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Você vê, quando ele chegou na casa, ele viu o alvoroço. Fala para a pessoa que lá, você não deve se espantar com a situação que você se encontra diante da sua missão. Ei, você vai ter que controlar a situação, você não pode perder o controle dela, não. Tem gente que, ai pastor, mas quando eu vi eu fiquei descontrolado, eu perdi o sentido, eu nem sei o que eu fiz. Para com isso. Você tem que ter sabedoria. E entrando, disse-lhe, por que vós estáis vozes? Porque vós em alvoroços e chorais. A menina não está o quê? Mas dorme. Ei, Deus vai contrariar pensamentos, definições, relatórios, diagnósticos. Ei, por que vocês estão em alvoroço? A menina não está... Todo mundo está falando que ela está morta, mas ele vem e fala, não está morta. Ei, todo mundo fala acabou, e ele fala, não acabou. Todo mundo fala, não tem mais jeito, ele fala, tem sim. Ele vem para contrariar a situação. Ei, ele quer dizer para mim e para você que hoje, o que você achou que tinha acabado, Deus está dizendo, eu estou começando. Há uma diferença da morte para o sono. A morte é o fim. A morte é o fim. A morte, ela é como se fosse... Quando as pessoas querem dizer que acabou, ela fala assim, morreu, acabou, não tem mais jeito. Agora, quando fala que está dormindo, o dormindo é um renovo. Dormindo é recarga. Você sabe o que as pessoas fazem quando vai começar uma grande obra? Elas falam assim, nós temos que dormir cedo, porque amanhã vai ser grande o dia. Dormir é diferente de morte. A morte traz o fim, e a dormida traz esperança. O dormir traz o descanso. O dormir traz a paz. Quando Deus vai trabalhar em nós, ele fala assim, ó, que Deus trabalha para aquele que nele quer? Espera, confia, descansa, é tudo dentro do mesmo propósito. Descansar, esperar, é a mesma coisa. Confiança. Deus não pode trabalhar em você se você não conseguir dormir. O diabo, ele quer tirar de você essa bênção que Deus te deu. O diabo, ele não descansa. Ele não descansa. Ele é perturbado. Agora nós somos tão abençoados que Deus nos deu a graça de poder falar, agora pronto, eu vou descansar. Aleluia. E quando você descansa, você repõe as suas energias.
O seu corpo precisa, a sua mente precisa, o seu cérebro precisa desse momento. E uma coisa que o diabo mais investe é para tirar o sono das pessoas. Para tirar a paz das pessoas. Às vezes as pessoas, elas perdem o momento que Deus deu para elas. O momento é de descansar, mas o diabo não quer que ela descanse. Hoje é dia de você repreender tudo aquilo que tira a sua paz. Hoje é dia de você declarar: eu reexpulso, eu repreendo da minha vida tudo aquilo que quer atrapalhar o meu descanso. Quando você descansa, você está iniciando, né? E foi o que Deus estava falando para essa menina. Para essa menina vai começar agora o que vocês dizem que acabou. Sabe por quê, meu amado? Porque aquela menina, ela entenda uma coisa. A bênção que é sobre o pai e sobre a mãe, ela vai para os filhos. A Bíblia diz que quando lá em 1 Coríntios 7, a Bíblia diz que se o marido for incrédulo, se o marido é incrédulo, mas a mulher crente santifica o lar. E a Bíblia diz que ali os filhos seriam impuros, mas agora são santos. Diga glória a Deus. Então Deus está falando assim, ó, após o seu pai confessar-me, após o seu pai se humilhar diante de mim, agora não acabou. Agora vai começar uma nova jornada na tua vida. Ei, Deus está falando para os pais, para a mãe. Deus está falando para você aqui, ó, através da tua vida, sua casa, sua família, seu sonho, seu projeto vai ser bênção. Deus está abençoando a tua vida. E quando ele chega na casa de Jairo, ele fala: a menina não está morta, ela dorme. Ele está dizendo assim: agora vai começar algo na vida dessa menina. Agora vai começar algo na vida dessa família. Agora essa família vai ter uma bênção agora. Agora tudo vai mudar nessa vida. Amém, irmãos? Mas riram-se dele. Ei, você vê, as mesmas pessoas que estavam chorando, que estavam deprimidas, são as pessoas que estavam esperando a oportunidade só para... Ei, não se iluda com choros, com remorsos. Não se iluda. Ai, mas você não vai me abandonar. Ai, mas você vai me deixar. Você é muito importante. Cuidado com essas coisas, gente. Não deixe as pessoas aproveitar da sua fragilidade. Não deixe as pessoas aproveitar dessa parte sensível de vocês, não. Sabe? Tem que aprender a ser um pouco mais forte, mais rígido, porque às vezes as pessoas estão aproveitando da sua, sabe, dessa parte sua aí. Você é uma pessoa tão legal que as pessoas estão aproveitando. Ah, mas é porque lá na minha casa eu não consigo, quer fazer na sua? Ah, mas é porque eu não tenho, e quer dizer que vai pegar o seu? Ah, mas é porque eu não vou. E você que tem que ir? Ei, você tem que aprender a se posicionar e dizer: levanta. Jesus, quando olhou, as pessoas chegam para Jairo e falam: ó, não perturba mais o mestre, porque a filha está morta. Jesus poderia falar: vem aqui, Jairo, vem cá, meu irmão, vem cá, Jairo, vem aqui que eu vou te abraçar. Não, Jairo, não desespera, não chora. Oh, Jairo, oh, meu Deus do céu. Jesus, olha, eu não sei definir, explicar como é que era o semblante dele, mas eu imagino alguém olhando para você no momento mais difícil da sua vida e falar assim: ó, crê somente. Porque tem pessoas que falam que parece uma barra. Ela olha assim para você e fala: crê somente. Ela não dá nenhuma expressão no rosto. É aquela pessoa que você está esperando dela assim, alguma expressão legal, sabe, explosiva, e ela chega para você e fala assim: tudo bem, você vai amanhã. Agora tem pessoas que tragam a notícia com mais enfatez, enfatando o negócio, inventando, sabe, enfeitando a situação para te dar uma notícia. Ei, eu tenho que falar um negócio para você, eu tenho que te dar uma notícia, eu tenho que falar para você que vai, calma aí, eu vou te... Não, espera, calma aí, rapaz, não, isso... Sabe, ele olha para Jairo e fala assim: ó, crê somente. Um entusiasmo, né? As pessoas às vezes se agradam dessas partes. É o que chama a atenção dela. É quando alguém chega para ela: ei, minha comadre, vem aqui, vem cá, não, vem aqui. Não, aí fica dando voto. Não, Jesus chega para você e fala assim: ó, crê somente. É algo grande, não importa, mas eu preciso ser direto na questão. Você só precisa crer. Você só precisa de uma coisa na sua vida. Pastor, mas eu preciso de quê? Só crer somente. Só preciso crer só. Eu não preciso de extensões. Eu não preciso de relatório. Eu não preciso de... Não, eu só preciso de uma coisa. Eu só preciso crer para ver o impossível tornar possível na minha vida. Eu preciso dar a volta. Não, eu preciso... Não. Só crer somente. Receba essa palavra aqui hoje, em nome de Jesus. E as pessoas riram quando ele fala: a criança está dormindo. Sabe por quê? Porque tem pessoas que ao mesmo tempo que elas demonstram uma coisa para você, mas dentro delas só Deus conhece. E Deus quer mostrar para você quem são de fato as pessoas que estão à sua volta.
Deus quer mostrar para você, porque Ele sim conhece o interior da pessoa. Aí você fala assim, meu Deus, eu estava tanto tempo com aquela pessoa e nunca imaginava que aquela pessoa ia ser capaz de fazer o que ela fez comigo. Sabe por quê? Porque Deus não vai deixar nada em oculto na tua vida. O que há em oculto vai ser revelado. Riram-se dele. Porém, ele, tendo feito o quê? Fala para a pessoa, fala assim, ó, faça sair quem fica zombando de você. Você não nasceu para ser palhaço. Eu usei essa expressão, mas é. Você não nasceu para as pessoas ficarem do teu lado zombando da tua situação. Como é que você está com uma situação difícil como essa e tem pessoas que vão rir de você quando alguém traz uma palavra contrária ao que as pessoas querem? As pessoas imaginavam que Jesus ia chegar ali para fazer uma oração sobre o caixão, para velar a menina. Mas não, aonde havia morte, Jesus vai trazer palavra de vida na tua vida. Ei, e eu vou falar agora para você. A palavra que Jesus vai trazer na minha e na tua vida vai ser tão contrariada, vai ser tão forte, que vai ter pessoas que vão rir, mas essas mesmo que vão rir, vai ter que ficar atrás. Porque Deus vai colocar você adiante. Aleluia. Tendo feito sair, tomou consigo quem? O pai e a mãe da menina. Fala para a pessoa que está do lado, fala assim, você tem que aprender a respeitar a lei de Deus. A lei de Deus ela é algo maravilhoso, irmãos. Por que Jesus tomou consigo o pai e a mãe da menina? Tem pessoas que querem ultrapassar situações. Não. Tudo nas coisas de Deus é questão de ordem e o quê? Decência. Não vai adiantar a pessoa... não, daqui a pouco a pessoa... não, irmão, você ultrapassou. Você adulterou. Isso é adultério também. Você adulterou posição. Pastor, mas... Não, você tem que esperar um momento certo para Deus te dar essa posição. Mas... Não é assim que funciona não, meu amado. Não queira ultrapassar. Não queira. Aprende a passar por etapa em etapa para Deus te honrar. Tem gente que elas não querem passar pelo processo. Ela já quer passar direto, sabe? E não é assim. Você tem que aprender a entender que é necessário o processo. O processo é o quê? É necessário. Fala para a pessoa, o processo é necessário. E tomou consigo o pai e a mãe da menina. Por que o pai e a mãe da menina? Porque às vezes, meu amado, a situação que você acha que está no filho, essa situação está no pai e está na mãe. E outra coisa, a hierarquia espiritual, ela requer de nós esse posicionamento. Que é você chegar no ambiente e respeitar a autoridade que Deus colocou ali. Eita, Jesus do céu, aleluia. Tem pessoas que ficam dando murro em ponta de faca, sabe por quê? Porque ela nunca aprendeu a respeitar os seus superiores. Até Jesus ele se submeteu a tudo aquilo que Deus colocou, que Deus definiu. Jesus, ele se sujeitou à lei. Jesus, ele cumpriu a lei. O que fez a lei, cumpriu a lei. E às vezes tem gente que não quer cumprir a lei. Tem gente que quer ultrapassar. Tem gente que quer, sabe, não vou passar por esse processo, não. Eu já vou direto para lá. E chega lá, paga preço. Então Jesus chega no ambiente, Jesus vai trabalhar no pai e na mãe. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe é a maior autoridade ali dentro daquele lar. Jesus não quer invadir espaço de ninguém. Jesus, ele vai chegar no seu coração e não vai invadir. Ele vai bater. Você tem a opção de abrir ou de fechar. Ele não vai invadir. Ele não invade espaço. Ele vai simplesmente te dar o total de importância para você entender a necessidade de você abrir. Mas dizer que vai te obrigar a abrir algum... Não vai. E o pai e a mãe vai ter que o quê? Vai ter que participar. Sabe por quê? Porque eles sim são ali o fruto do seu ventre. A bênção de vocês. Por isso que quando você está aqui, Deus está abençoando os seus. Deus está abençoando os seus, tá? Glória a Deus. Através da sua vida, Deus está abençoando a sua família. Tomou consigo o pai e a mãe da menina. E os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. Ele pegou o pai, a mãe, aqueles três, entrou no local e tomou... próximo. E tomando a mão... Volta lá, eu que adiantei. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo, levanta-te. Ei, você vê. O que para muitos acha que é para Jesus é simplesmente uma situação. E a situação era o quê? É só chegar lá e falar para a menina, levanta-te, levanta-te. Talita, como quer dizer, menina, eu te digo, levanta. Às vezes, essa palavra é que incomoda muita gente. Sabe por quê? Porque você acha que Jesus vai entrar na tua vida, vai mandar você fazer isso, mandar você fazer aquilo, mandar você fazer isso, fazer aquilo. E quando Jesus chega na tua vida e fala assim, ó, ei, levanta. Quando Jesus chega na tua vida e fala assim, ei, acabou. Ei, para de ouvir isso. Ei, para de fazer aquilo. Ei, eu já estou na tua vida. Ei, eu já venci para você. Ei, eu já ressuscitei para você. Ei, eu já destruí para você. Se ele falou que tomou as minhas doenças, as minhas enfermidades, a minha maldição, como é que eu posso aceitar algo contrário à palavra de Deus?
A palavra de Deus é o que eu preciso. E a palavra de Deus vem para mim dizendo assim, ó, menina, eu te digo, levanta. Só isso. Amém? E logo a menina o quê? Você vê que o mundo espiritual está sobre o controle de Deus. Logo a menina se levantou. Tem coisa que logo vai acontecer na minha vida, só basta eu ouvir a palavra de Deus. Tem coisas que precisa, meu amado, só basta eu falar assim, não, Senhor, eu vou confiar porque é a tua palavra. E andava, pois já tinha o quê? 12 anos, uma idade profética também. Eita, Jesus, Deus está falando aqui mistério, tá? Ei, aleluia, Jesus. Por que 3 discípulos? Por que 12? Porque o pai, porque a mãe? Deus, ele, com certeza, tudo isso aí tem um propósito, não é por acaso. Meu amado, Deus, ele está trabalhando na minha e na tua vida. Aleluia, Jesus. 12 anos. E assombraram-se com a grande espanto. Ei, tem pessoas que entendem uma coisa. Deus vai te espantar diante do milagre que ele vai fazer na tua vida. Aleluia. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe desse de comer. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome de Jesus. Pode se colocar de pé, igreja. Vamos para casa abençoado. Quem entendeu a palavra do Senhor? Ei, tem pessoas que ela precisa disso. Às vezes o que ela precisa é só de uma palavra. Levanta-te. Às vezes você tem uma pessoa que precisa disso. Precisa se posicionar na sua vida. Se posicionar com relação à sua família, seus filhos, sua vida profissional. Você precisa dar um basta na situação. Enquanto... Imagina, a situação está ali para se tornar coisa definida. Está ali, está morta, está ali no canto. Aí chega alguém, chega lá e... O que essa pessoa vai fazer? Ela vai chegar lá e vai dizer somente o quê? Levanta-te. Quem está entendendo? Às vezes o que você pensa que é tão cabuloso, Deus está falando para você, eu só preciso só de que você obedeça a minha palavra e se levanta. Para tudo mudar na tua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos honrar a Deus com o nosso dízimo, com as nossas ofertas e vamos para casa abençoada. Em nome de Jesus. Eu te digo, menina, levanta-te. Fala para a pessoa que vai falar assim, ó, se levanta. Somente isso, somente. Uma coisa que a fé faz, ela levanta a pessoa. Jesus falou lá atrás para Jairo, crê somente. E quando ele chega para a menina, ele fala, levanta. Sabe por quê, meu amado? Porque a fé levanta a pessoa. A fé faz a pessoa se colocar o quê? De pé. Amém? Em nome de Jesus. Vamos agradecer o Pai. Senhor nosso Deus, Pai querido e Pai amado, abençoa o dizimista, o ofertante, o coluna, as pessoas que estão assistindo essa gravação. Pai, abençoa elas onde elas estiverem, abençoa o seu dízimo, a tua oferta, a tua coluna, assim eu despeço delas em nome de Jesus. Senhor, abençoa as pessoas presentes nesse culto, abençoa o dizimista, abençoa o coluna, abençoa essa pessoa que está ajudando essa casa, essa pessoa que ajuda através de uma transferência, essa pessoa que está trazendo ao altar a sua oferta, o teu dízimo. Abençoa, Pai, a vida de cada servo. Eu declaro bênçãos sem medida sobre tudo, sobre todos, que todos sejam ricamente, abundantemente abençoados. Pai, leva-os para casa em paz e segurança, livra do homem sanguinário, da bala perdida, da peste perniciosa, do acidente e do assalto. E que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos que crê. Diz que Deus assim abençoe em nome de Jesus. Amém. Pode glorificar Jesus.